mais uma noite para estudarmos a palavra do Senhor. Os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão através da transmissão nos seus lares, a nossa oração é que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. A gente tem caminhado sobre o tema da escatologia. Como eu disse no primeiro estudo, há 7 estudos atrás, eu disse que eu não sou um expert em escatologia, tá? Mas a gente tenta ensinar o que a gente sabe. Então, pela graça de Deus, a gente tem caminhado, tem sido bênção. E hoje vamos comentar mais um assunto, mas antes disso nós vamos orar e depois eu vou fazer uma recapitulação rápida sobre os temas do que foi falado, tá bom? Vamos orar? Pai amado, Deus querido, nós estamos aqui na Tua casa, primeiramente com um coração grato para poder, Senhor, estar aqui reunidos junto com os irmãos, também reunidos através da transmissão, e nós louvamos ao Teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor é aquele que entregou o Seu único Filho para que hoje pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, Te agradecemos por todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado, Pai, porque através dele nós temos aprendido sobre os acontecimentos dos últimos dias. E para nós, cristãos, esse assunto não é um assunto que nos traz temor, mas nos traz alegria, porque através desse assunto nós vemos que Cristo está voltando para buscar a sua noiva, que somos nós. Fale, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Te peço que em nome de Jesus o Senhor venha calar qualquer outra voz que não seja a sua. Que o nosso coração e a nossa mente seja terreno fértil para a Tua palavra. Assim nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós iniciamos esse estudo primeiro falando sobre escatologia inaugurada. Foi o estudo de número 1, que nós falamos como surgiu a escatologia e fizemos algumas perguntas sobre aonde estava a escatologia na Bíblia, e muitos acham que está lá em Daniel, que está só em Apocalipse ou no finalzinho lá dos Evangelhos, no finalzinho de Mateus. E nós vimos que desde lá de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia fala sobre a questão escatológica, que é o que? A vinda do Messias. Primeira vinda, quando Cristo ele encarna como homem, e agora a segunda vinda do Messias, vai ser uma vinda gloriosa, onde ele vem para subjugar todos os seus inimigos, inclusive o pecado. No estudo de número 2, nós falamos sobre a questão da morte e do estado intermediário. O que vai acontecer depois da morte? Muitos acham que o crente, quando morre, ele dorme. Ele vai lá para um cantinho, vai dormir, e quando as trombetas tocarem, ele vai acordar e pronto, vai para a glória. E nós vimos, através das Escrituras, através da Bíblia, que não é isso que acontece. O crente, quando ele morre, quando ele fecha os olhos aqui nesta terra, ele automaticamente já abre os olhos na glória celeste. Assim como aconteceu com o ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, assim também é conosco. Então a Bíblia não dá base para um sono. E quando a Bíblia fala sobre sono, tá? Ele está falando ali, Paulo fala sobre isso, ele não fala no sentido que ele vai dormir. Ele está querendo falar simples assim, ó. Não, ele vai acordar. Que a morte não é o fim. É isso que ele está dizendo, que um dia ressuscitará, mas a alma está com Cristo na glória, está acordada, não está dormindo. E nós vimos algumas vertentes que existem por aí, né? Da reencarnação, que alguns acreditam na questão da reencarnação, que a pessoa morre e ela vai para um local e espera a vez dela retornar para a terra. Aí fica nesse círculo vicioso, de que vai, volta, então não existe céu para ela, tá bom? Não existe inferno para ela, não existe a expiação de Cristo da morte, tá? A morte de Cristo não existe, então ela vai sempre, e ela reencarna, né? Reencarna para tentar ser uma pessoa melhor, para que mais à frente ela possa vir um espírito mais iluminado. Isso daí todo mundo sabe que é o espiritismo que ensina essas coisas, tá? Vimos a questão do purgatório, em que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que existe um purgatório,
que a pessoa morre, se a pessoa for mais ou menos boa, se eu não me engano, ela vai para o purgatório. E lá ela vai fazer o quê? Vai esperar um julgamento para poder ir para o céu ou não. E na Idade Média acontecia o quê? Acontecia que se você colocasse uma moeda no gasofilácio, e era a falácia da época que no tilintar da moeda no fundo do gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Então a pessoa ia lá na Idade Média, não sei se até hoje funciona isso, mas colocava lá sua oferta lá no gasofilácio, e na hora que a moeda batia lá no fundo do gasofilácio, a alma daquele parente, daquele familiar saía do purgatório, e a pessoa recebia um certificado. Recebia um certificado que aquela pessoa agora está no céu. Então vimos que a Bíblia não tem base para essas coisas. O que a Bíblia nos ensina é o seguinte: aquele que morre na iniquidade, ele já vai para o tormento. Aquele que morre em Cristo e com Cristo vai para a glória. E vimos que quando Jesus fala do rico e do Lázaro, os dois morrem, um vai para seja de Abraão, e outro vai para o tormento. Vai para o tormento, é automático. Então a Bíblia, ela nos mostra isso, tá bom? Então a questão da morte, do estado intermediário, para nós que estamos em Cristo, nós não tememos a morte. Por que não tememos a morte? Porque a morte, conforme nós vimos, a morte nada mais é do que a nosso passaporte para a glória. Então o crente não tem que temer a morte. Tem crente que tem medo de morrer. Fala assim: Jesus vai voltar. Aí fala assim: Jesus, misericórdia. E o crente não tem que ter medo da morte. Então, no estudo número 2 vimos sobre a morte do estado intermediário. No estudo número 3 nós falamos sobre a volta de Cristo, sobre o tempo da segunda vinda, os sinais da segunda vinda. E nós vimos que não existe uma data, não existe uma hora. Cristo, ele vai voltar. A única coisa que nós podemos ver através do que a Escritura nos ensina é de que existem sinais de que está perto. Mas esse perto pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, 100 anos, está perto. E nós vimos nesse estudo que o que importa não é a data, é estar preparado. É estar preparado. Isso é o que importa, de estarmos preparados para quando Cristo voltar, nós não sermos pegos de surpresa. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Não sermos pegos de surpresa. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, tá? Depois, no estudo número 4, nós falamos sobre a questão do milênio, tá bom? Do pós-milenismo, do amilenismo, do pré-milenismo. Falamos sobre isso, nós não vamos entrar a fundo desse assunto, está nos estudos no Facebook, também está no YouTube da igreja. No estudo número 5 falamos sobre a ressurreição do corpo, de que muitos acham que o corpo não vai ressuscitar, apenas a alma vai ficar. Não, o corpo vai ressuscitar, porque a palavra de Deus diz que nós seremos semelhantes a Cristo. E a pergunta que eu fiz, se não me falha a memória, nesse estudo foi o seguinte: Jesus, ele está no céu em espírito ou em corpo? E o que os irmãos responderam naquele dia? Em corpo, porque foi assim que foi relatado aonde? Lá em Atos. Jesus ressuscita com o corpo, não ressuscita com a alma. Pastor, como? É o mistério da palavra de Deus. Existem mistérios na palavra de Deus que não cabe a nós, somente a Ele. Somente a Ele. Cabe a nós o quê? Crermos. E a Bíblia diz que nós seremos iguais a Ele. Então haverá a ressurreição do corpo, tá bom? Um corpo glorificado. No estudo de número 6, estudo passado, nós falamos sobre o juízo final, tá? E falamos sobre quando acontecerá o juízo final, qual será a duração do juízo final, quem será o juiz, quem será julgado, o que será julgado. E como é um estudo que está mais recente, então os irmãos podem ir lá no nosso Facebook, lá no YouTube e dar uma olhada, tá bom? O estudo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o estudo número 7, sobre o novo céu e a nova terra. Sobre o novo céu e a nova terra. Aí surge a pergunta: o que você acha?
Acho que será que vamos conhecer uns aos outros no céu? Será que vamos conhecer uns aos outros no céu? Será que eu vou conhecer meu pai que partiu para a glória no Senhor? A minha avó? Os meus amigos que eu conheci, que partiram no Senhor? Será que eu vou conhecer? É muito provável, tá? Porque Pedro, Tiago e João reconheceram quem lá no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Apesar de mortos há centenas de anos, eles reconheceram. Olha que interessante. Eles olham e falam assim: é Moisés e Elias. Não apareceu um anjo antes assim com a placacinha falando assim, ó, são eles. Não apareceu isso, tá? Então, eles certamente não tinham crachás como identificação. No entanto, havia alguma coisa sobre aqueles dois homens que fizeram quem? Pedro e João reconhecê-los, mesmo não tendo visto anteriormente. Olha só, é coisa que só pertence a Deus. E muitas pessoas tentam criar teorias sobre essas coisas, que são coisas, ao meu olhar, ao meu ver, meu pessoal, desnecessário. Sabe, será que foi o que? Tinha uma auréola em cima dele, tinha asa? Não importa isso. Importa que a palavra de Deus diz que eles reconheceram. Então, no céu não haverá estranhos. No céu não haverá estranhos. Nós somos uma família. Como nós iremos reconhecer, não sei. Mas eu sei que nós iremos nos reconhecer. Quando estiver na glória, eu vou reconhecer Davi, conhecer a irmã Cristiane, a Cláudia, a Adriana. Nós iremos nos reconhecer. É isso que importa para nós. Certo? Então, na introdução, nas noites antes da sua morte, o Senhor Jesus Cristo fez uma promessa maravilhosa a todos os seus discípulos. Que promessa é essa? Está lá em João 14, 1, 3. Vamos ler todos juntos? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Então, a casa do Pai é o que? Uma referência à Nova Jerusalém, onde Deus viverá com seu povo para sempre. Então, a casa do Pai é essa Nova Jerusalém. Tá bom? É o que causa muita discórdia entre a seita Testemunho de Jeová com os evangélicos, com os cristãos. Porque eles, geralmente, eles discutem que fala que vai ser aqui na terra, outro fala que vai ser no céu. A gente não vai entrar nesse mérito, nesse estudo, tá? Não vai entrar nesse mérito, nesse estudo. Mas o que importa é que a gente vai estar na Nova Jerusalém. Amém? Amém? Ah, amém. Então, é o céu presente onde Deus habita com os santos anjos e para onde vão os redimidos quando morrem. Esse é o novo céu, a Nova Jerusalém. Assim como a pessoa se prepara para viajar para um país estrangeiro e deseja informações sobre esse país, assim, olha só, cadê? Aqui apareceu aqui antes, né? Novo céu aqui, ó. Pronto. Assim os crentes podem encontrar nas Sagradas Escrituras o quê? Uma ideia desse glorioso lugar onde viverão eternamente. É através da palavra de Deus que nós vamos ver o quê? Vamos ter uma ideia de como vai ser o céu, de como será a glória celeste. E eu tenho falado isso, eu sou muito chato nisso. A gente fica velho e fica chato, e eu sou um desses. Em falar que hoje em dia fala-se pouco no céu. Hoje em dia canta-se pouco sobre o céu. Quase não. Antigamente os grandes corais, você coloca lá, às vezes eu estou preparando um sermão, um estudo, e coloco lá no YouTube e fico ouvindo, que apesar de ser velho, eu sou da geração que estuda escutando música. Então, eu coloco lá Vitorino Silva, Feliciano Amaral, só essas coisas assim, essas pérolas, e fico ouvindo. Folha Seca, eu fico ouvindo só essas coisas, essas pérolas, e você vê, você conta os poucos hinos que não falam da glória celeste. É uma crítica minha, pessoal, tá? Pessoal, não é crítica da igreja, não é crítica, é minha, pessoal. Até por mexer com música, essa é a minha crítica. Que hoje em dia canta-se pouco sobre o céu.
Hoje em dia, fala-se pouco sobre o céu. Por quê? Eu costumo sempre pregar: a nossa âncora está firmada nessa terra. A gente colocou a âncora e nos aportamos aqui na terra e não queremos sair daqui. Por isso que a gente não fala mais sobre o céu, porque eu tenho que resolver tudo na minha vida aqui embaixo. É aqui que eu tenho que resolver a minha vida. Para que eu vou pensar no céu? Tenho tanta coisa para fazer, tenho tantos planos, projetos. A gente esquece o seguinte: nós temos uma data de validade. Todos nós temos a data de validade. Talvez você faça projetos maravilhosos, mirabolantes, e a sua data de validade seja amanhã. Lembra daquela parábola que Jesus fala lá, do rico insensato, que ele fala que vai destruir, vai construir maiores, vai acumular muita coisa para ter bastante dinheiro. Ele fala o quê? Eu vou comer, vou me regalar, vou ficar tranquilo, vou botar minha rede na varanda e vou ficar curtindo. E o que Deus fala para ele? Louco, hoje mesmo pediram a tua alma. Isso tudo aí tu vai fazer para quem? Não estou falando que a gente não tenha que ter projetos, nós temos que ter projetos, tá? Temos que ter projetos, mas a nossa visão nunca tem que sair de lá. É lá a nossa morada. Nós somos peregrinos nesta terra. A nossa casa é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Por isso que a gente fica aqui. Fala-se pouco. Hoje em dia tudo é antropocêntrico. O que é antropocêntrico? O homem tem que estar no meio. Os louvores têm que ser me dá, eu quero. É tudo assim. Tudo desse jeito. Então a gente tem deixado um pouco de pensar na glória celeste. E é através da palavra de Deus que nós vamos encontrar como vai ser o novo céu e a nova terra. Imagine só, você chegar lá em Apocalipse e ler como vai ser a nossa nova morada, ruas de ouro. E você começa a visualizar aquela cena, você começa a mergulhar, né, no texto e ver como vai ser. É isso que nós temos que almejar, é isso que temos que colocar no nosso coração, porque tudo isso aqui é passageiro, mas a glória é eterna, a glória celeste é eterna. Agora imagine você passar a eternidade. Eternidade é o que? É algo que não tem fim. É algo que não tem fim. Imagine você passar a eternidade num lugar desse com o Senhor. É isso que tem que nutrir o nosso coração de alegria, tá bom? Então, ali tem o sinal do passaporte, né? Bonitinho. Aí alguns versículos principais que falam sobre os novos céus e nova terra. Isaías 66, 22 diz o quê? Todos juntos. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isso já lá no Antigo Testamento. Agora no Novo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro está aqui com Jesus em João. A promessa veio dos lábios de Jesus para os seus discípulos e para nós que somos discípulos dele. Então João fala o quê? Que segundo a sua promessa. O que vai ter? Novos céus e nova terra. Vou preparar-vos um lugar. Então é a promessa do Senhor, e o Senhor não mente. Outro verso, Isaías de novo, 65, 17, diz o quê? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Pastor, mas o senhor falou que a gente não vai conhecer? Conhecer é uma coisa, lembrar é diferente, tá? É se você chegar assim e... Vou colocar o exemplo do meu pai, chegar lá e encontrar meu pai e falar: pai, como a gente sofreu lá na terra, né? Para chegar aqui. Olha como a gente pelejou para chegar aqui, penamos. Não, não é isso. Isso daí é lembrar. Você reconhecer, estar alegre que aquela pessoa está ali contigo é uma coisa. Você lembrar do que aconteceu é outra totalmente diferente. Tá? Então aqui está falando que nós não nos lembraremos dessas coisas. Isso aqui. Daqui vai passar. Porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e eis que tudo se fez. Então tudo isso aqui vai ficar atrás. As nossas lembranças daqui vai tudo ficar para trás. A gente só vai conhecer os nossos irmãos em Cristo Jesus. Mais outro texto, quem pode, deixa eu ver, são 2 textos. Eu vou pedir o meu lado aqui, esse meu lado aqui,
Meu lado esquerdo, mais o lado direito da igreja, que abra Isaías 11, versos 6 a 9, e o meu lado direito, ao lado esquerdo da igreja, abrindo Isaías 65, 25. Nesse lado aqui, ó, quem abrir primeiro e conseguir ler vai ganhar um copo d'água. Aí o Davi já está aí, ó. Isaías 6 ao 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Daí já dá para ter uma noção de como será a glória. Claro, na visão do Antigo Testamento, uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais limitada. Talvez seja infeliz essa palavra, mas é que vem na minha mente agora. Mas nós vemos que ele esboça, através do texto dele, a glória celeste. Lá está falando o quê? Que não haverá violência, não haverá morte, não haverá nada disso. Tá? Agora, Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ó. A irmã leu, eu fiquei imaginando, leão comendo palha. A mansidão, né? A questão da mansidão. Agora vamos, Apocalipse 21. Vamos abrir todo mundo Apocalipse 21. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 8. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 8. Todos acharam? Vou fazer a leitura, peço apenas aos irmãos que acompanhem a leitura. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Nem dor, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herá estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Palavra do Senhor. Então, lá em Apocalipse 21, verso 1 a 8, encontramos seis características do novo céu e da nova terra. Primeiro,
nós vemos como vai ser o novo céu e a nova terra, é a primeira característica. Depois, a capital do novo céu e a nova terra. Depois veremos a suprema realidade do novo céu e da nova terra, as mudanças no novo céu e na nova terra, quem vai morar no novo céu e na nova terra, e quem não irá morar no novo céu e na nova terra. Que se existe um lugar para habitar, tem que ter habitante, mas nem todo mundo vai habitar nesse lugar. Então, primeiro nós iremos ver a aparência do novo céu e da nova terra, tá bom? Deixa aberto aí a palavra. Lembra que eu falei, preguei domingo? A gente tem que ser mais bereanos. Então, deixa aberto. Eu vou falando aqui, os irmãos vão, só conforme diz aí a juventude, só papirando, só lendo o que está aqui. Então, vamos lá. Primeiro, João fala o quê? Vi o novo céu e a nova terra. Está lá no verso 1, logo de cara. Então, o que o profeta Isaías tinha proclamado lá nos textos que nós lemos, tornou-se uma realidade na visão de João. Isaías, ele tem essa visão, e João, ele está agora vendo essa realidade em seu cumprimento, tá? Então nós vamos ver lá que o adjetivo novo lá que cai em nós no grego, comunica a ideia de algo que é novo, porém tem sua origem no antigo, no velho, tá? O novo pacto é procedente do velho, o novo mandamento é procedente do velho, a nova Jerusalém tem sua fonte na velha, etc. Então tudo que é novo, mas tem base aonde? No antigo. Lá no antigo. Não podemos esquecer que o fim dos tempos, o que vai acontecer na volta da vinda do Filho do Homem, já foi proclamado lá no Antigo Testamento. A gente não pode esquecer que o Antigo Testamento eles são sombras e tipos do que aconteceria. Eu tenho explicado isso, acho que constantemente aqui, né, nos estudos da escola dominical, nos estudos de quinta-feira, de que o que vem acontecendo lá de Gênesis até Cristo e até Cristo, são o que? Sombras e tipos. Isaac, o animal que foi morto para cobrir a nudez de Adão e de Eva, tudo isso mostrando o que? Cristo, sempre apontando para Cristo, porque a história bíblica ela é única, é a história da redenção. Não é o que a gente tem estudado sobre o pré-milenista, se não me engano, que acha que ela é dividida, tá? Em que o judeu, aí depois veio os gentios, aí chegar no final do tempo como se tivesse divisões. Não, a história da salvação é única. Nós somos gentios, nós fomos enxertados aonde? Na videira. Então não existe mais Israel povo e Israel espiritual. Todos nós fazemos parte do mesmo Israel, que é o Israel espiritual. É isso que significa. Então, a Bíblia fala da história da redenção desde o início. Desde o início, vem falando sobre a redenção, de que viria um que morreria, que cobriria os pecados com seu sangue, tal, e apontando também, quando chega na parte dos profetas menores, vem falando sobre o dia do Senhor. Então, no Antigo Testamento até Malaquias, a gente vai ver que existe a promessa de que viria o Messias, e também tem a promessa do retorno do Messias. É a história da redenção, e se cumpre em Jesus, e Jesus faz a promessa que ele vai e que vai voltar. Então existe sempre essa ideia do novo oriundo do antigo, do velho. Talvez a palavra velho, tá, esteja mal colocada aqui, porque velho significa algo que você não quer mais. É tanto que hoje em dia se fala assim Antigo Testamento, não é mais Velho Testamento. Pode reparar nas Bíblias. Por quê? O velho dá uma ideia de algo desnecessário. É velho e vou jogar fora. Agora antigo não. Certo? Carro velho. Carro velho é aquele que não presta mais para nada. Agora carro antigo. Ainda dá para amarrar com um arame, botar um durepox, botar um... É um clássico, né? Uma coisa vintage. Então, antigo, talvez a palavra tenha sido assim, mal colocada. Então não é o novo oriundo do velho, mas do antigo, tá? Então essa história todinha. Então, deixa eu ver, isso mesmo. Então, pôs o primeiro céu, a primeira terra passar, e o mar já não existe. Então no tempo do apóstolo João,
o mar representava perigo e separação. Então o próprio João estava em uma ilha livre. Mar, lá, tá? Significa o quê? Separação. Eu estava no outro dia passando com a Alicia, a gente estava passando, né? Lembra? Que a gente estava, eu, com a Alicia e a Cláudia caminhando na beira da praia. E eu falei para ela: você sabia que se você seguir aqui direto no mar, você vai sair na África? Aí ela olhou assim e disse: pai. Eu sou muito brincalhão, né? Ficou olhando para mim assim, tipo assim: é verdade? Será que é verdade? Será que não é? Aí, semana passada, ela falou assim: é verdade que vai sair na África? Eu mostrei lá no mapa, estava no computador, eu mostrei e dá para ver. Dá para sair aonde? Esqueci, Angola, né? África do Sul. É a direção da África do Sul. África, né? Continente africano. Então, o que separa a gente do continente africano? É o mar. Mar significa separação aqui no texto. Então, falando: pôs o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, já não existe mais separação entre nós e Deus. Estaremos com Ele lá, juntinho com Ele. Então, o que separava a gente já não vai separar mais. Então, João está afirmando que nossa comunhão no céu será perfeita, plena e eterna. E além disso, as águas tempestuosas, ela simboliza as nações do mundo em suas inquietações e conflitos, tá? Aí pega os textos ali, perdão, tem uns textos ali, tá? Eu gosto sempre de pedir aos irmãos que puderem trazer caneta, papel para escrever. Eu estou nessa apostila. Quando terminar, eu vou imprimir uma para cada irmão que participou, tá bom? Tem participado. Até quem chegou agora tu vai ganhar também, tá bom, Davi? Irmão Cristiane, vamos ganhar também, tá bom? Já está na lista, tá bom? Então a gente vai dar a apostila para os irmãos. O Vitor está me devendo o endereço de e-mail. Tá bom, né, Vitor? Quando no final, depois tu passa para mim o endereço. Então, ele está falando sobre isso, que lá no céu, o que nos separava não existe mais. Agora, a nossa comunhão com o Senhor, ela é o que? Perfeita, uma comunhão eterna, uma comunhão plena. Nada mais vai atrapalhar essa comunhão com o Senhor. O que atrapalha agora, o pecado, não podemos esquecer que o pecado atrapalha a nossa comunhão perfeita com Cristo. Lá não haverá pecado, conforme diz o antigo hino que cantava no coral que existe no cantor cristão, na harpa cristã: no céu não entra pecado. Lá não haverá pecado. Então haverá uma comunhão perfeita, plena e eterna com o Senhor. Então nós vimos a aparência do novo céu e da nova terra. Não vai ter divisão. Vimos que não vai ter o quê? Que lá tudo será novo. Então agora temos a capital do novo céu e da nova terra. Existe um lugar. E João continua falando no verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Então o termo cidade santa aparece no livro de Neemias, lá no capítulo 11, no verso 1 e no verso 18, em Isaías 48, verso 2, capítulo 52, verso 1, e Daniel 9 e 24. Essa Jerusalém é chamada nova em contraposição à terrena Jerusalém da Palestina, e chamada santa porque é separada do pecado e totalmente consagrada a Deus. Então a antiga Jerusalém, onde é local adorado, né, por todos os judeus, que para eles é como se fosse o umbigo do mundo, aquela parte importante, o umbigo do mundo, já não vai ser mais ali, porque surgirá algo muito melhor, que é a nova Jerusalém. E ela não será mais essa Jerusalém que é onde tem o pecado. Ela será santa, será um lugar separado para o povo de Deus. Ela vai ser consagrada a Deus. E aqui o texto diz que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, ela tem sua origem no céu e ela vem de Deus. Ela é criada pelo próprio Deus. Quando eu olho para esse texto, eu lembro de um quadro que minha avó tinha. A minha avó tinha, que tinha a Jerusalém. Estou tentando visualizar assim, né? Aí tinha escrito isso: e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E tinha Jerusalém com um pôr do sol. Então aquela imagem bonita, né? Que infelizmente tem um domo dourado, né? Que é a mesquita é muçulmana, mas aquela imagem bonita. E eu, quando pequeno,
eu olhava para aquele quadro e ficava imaginando a Nova Jerusalém que desce dos céus, ficava... E a gente olha para esse texto, a gente vai ver que é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Quando fala assim, ó, cidade santa, a Nova Jerusalém, que vem da parte de Deus, e Deus, o que Ele faz, Ele é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Seja agora, no porvir, tudo que vem da mão de Deus é perfeito. Tudo. Até os nossos sofrimentos nessa terra. Até os nossos sofrimentos nessa terra. Porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus sempre é perfeito. Sempre. Olha só. Presta atenção só nisso. Que tudo que Deus faz é perfeito. E eu estou ficando, o que eu falei, estou ficando velho, vou esquecer. Os irmãos ouviram, pelo menos ontem, o que eu coloquei no grupo da igreja. Que semana passada, semana retrasada, eu falei que ia procurar e ia colocar. Eu coloquei o link do YouTube, onde tem aquele LP, A Última Trombeta. A Última Trombeta. Ontem eu estava estudando, né? Preparando o estudo, tal, imprimindo, e estava ouvindo, lá no quarto. Coloquei no celular, fiquei ouvindo. Aí a Cláudia até falou assim, eu olhava assim, olhava. Aí depois quando mandei, aí eu falei assim, não, vamos ouvir na televisão. Vamos ver na televisão. Aí colocando na televisão lá, jantando, e vindo aqui na televisão, vendo não, só ouvindo, né? Aquela história, e me lembrei de quando eu tinha a idade da Alice, 10 anos, meu tio colocava lá na casa dele, naquele LP, né? Bolachão, A Última Trombeta. E ali, claro, é uma coisa, fala sobre arrebatamento, não tem nada a ver com a gente que estuda aqui. Mas, como eu coloquei no grupo, né? Que aquela mensagem pudesse nos edificar. Porque nós temos que estar preparados para esse dia. Temos que nos preparar para a volta do Senhor. Aí temos que nos preparar, estar preparados. E isso é o que a gente tem que pensar todo dia. Será que eu estou preparado? Se Cristo voltar agora, será que eu estou preparado? Mas vamos voltar que a gente está falando do novo céu na tua terra. Então, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então a palavra adornada, cosmel em grego, é a raiz da palavra em português para cosméticos. Tá? A noiva foi amada, comprada, consolada, restaurada e glorificada pelo Cordeiro. Isto é, foi Cristo quem a purificou e apresentou a si mesmo sem mácula e sem ruga, conforme Efésios capítulo 5, 26, 27. Então a noiva foi preparada, foi purificada. Então ela foi o que? Apresentada ao Senhor sem o que? Mácula e sem ruga. Isso é a noiva de Cristo, tá? E ela foi apresentada totalmente bela, pura. Então essa é a capital do novo céu e da nova terra. Agora vamos ver a suprema realidade do novo céu e da nova terra, que diz assim: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Está lá em Apocalipse 21, verso 3. Então os santos na eternidade desfrutarão de uma nova intimidade com Deus. Hoje isso é impossível em um mundo onde o pecado e a morte estão presentes. Lá, a nossa intimidade com o Senhor, ela será perfeita e pura, porque não temos o quê? O pecado. Hoje em dia, nós temos o pecado. Então você está aqui no estudo maravilhoso, tá? Não estou falando maravilhoso é porque é a palavra de Deus. Então, estudo maravilhoso, você sai daqui com o coração pleno da palavra de Deus, da presença de Deus. Aí você sai de carro, daqui a pouco uma pessoa vai e te fecha aí na esquina. Aí você para, primeira coisa que vem subir vai ser uma ira. Vai vir uma ira, já era. Imagine só, você já pecou. Aí você vai e você não fala, mas daqui a pouco você fala: ah é, você fechou, tomara que teu pneu fure lá na frente e não tem estepe. Claro, você não vai desejar que a pessoa bata no poste, né? Isso não é papel de cristão. Mas você fala assim: tomara que o pneu dele, que você fure o seu pneu e não tem um estepe, para você sofrer, para você nunca mais fazer isso. Você está desejando mal, isso é pecado. Isso é pecado. Para Deus isso é a mesma coisa que você tivesse falado assim: ó, eu vou te matar.
que para Deus é pecado. Pecado é pecado, não é pecadinho, pecado não, é pecado. Então, a nossa comunhão aqui na terra não é ainda perfeita com Cristo, mas no céu será perfeita. Será perfeita e plena. Então, por isso que diz: os santos na eternidade desfrutarão de uma nova intimidade com Deus, porque hoje isso é impossível, porque vivemos ainda no pecado e a morte está presente. Todos nós, como disse, temos prazo de validade. Eu posso estar aqui falando, daqui a pouco, meu botão vai desligar e isso é presente nessa terra, mas lá no céu não será. Por isso que a nossa comunhão será perfeita, eterna com o Senhor. Então, no Antigo Testamento, o tabernáculo no deserto possuía o Santo dos Santos, no qual Deus habitava. O templo de Jerusalém possuía igualmente o lugar sagrado atrás da cortina, como a habitação de Deus. Mas seja no deserto ou em Jerusalém, Deus e seu povo viviam debaixo de um mesmo teto. Viviam debaixo do mesmo teto. O que aconteceu? Quando Jesus veio, ele habitou entre o seu povo. Literalmente, ele estendeu sua tenda entre eles, conforme João 1,14. Ele tabernaculou com o povo, né? Assim será na Nova Jerusalém, onde Deus e seu povo viverão juntos em perfeita harmonia e paz pelo século dos séculos. Através de Cristo nós temos acesso ao Santo dos Santos, mas é um acesso espiritual. Na glória teremos acesso fisicamente. Estaremos com o Senhor na glória. E a palavra de Deus diz que nós iremos o quê? Cear com Ele. Ele fala o quê? Que para fazer isso, que um dia cearei convosco novo no reino de meu Pai. É o que nós, todas as ceias nós falamos isso. Inclusive domingo temos a ceia à noite. Toda a ceia nós falamos sobre isso. De que nós iremos cear novamente com o Senhor na glória. Estaremos diante dEle. Estaremos assentados com Ele. Então isso que importa para a gente. A nossa comunhão perfeita com o Senhor. Então as mudanças no novo céu e na nova terra. Lá diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. As lágrimas representam tristeza, tragédia de todo o mal. Lá no céu não haverá lágrima. Não haverá. Porque lágrima é sinal de tristeza. Então tudo que é tristeza vai ficar nessa terra. Tudo. Lá não haverá mais isso. Então a primeira mudança é que nós não iremos mais chorar de tristeza. A gente vai chegar assim e falar assim, olhar assim e falar assim: ah, mas meu tio, meu irmão, meu pai, minha mãe não veio para a glória. Boa. Não vai ter. Não vai ter essa tristeza lá. Ah, eu poderia ter pregado, mas não preguei, mas eu estou aqui hoje, não está. Não tem isso. Não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Não haverá lágrimas de infortúnio, lágrimas sobre um amor perdido, lágrimas de remorso, lágrimas de arrependimento, lágrimas pela morte de ente querido ou lágrimas por qualquer motivo. A gente tem vivido um tempo de lágrimas. Um tempo de lágrimas. Eu estava conversando com a Cláudia no carro, vindo do trabalho, e ela falando sobre falecimento. Eu falei assim, no grupo de pastores, hoje, vou falar semana, parecia um obituário de pastores presbiterianos, que é o grupo de pastores presbiterianos do Amazonas, do Nordeste, de São Paulo, gente morrendo por causa da Covid. Então é momento de tristeza, de lágrimas. Só que lá no céu não terá isso. Lá no céu nós teremos a alegria, porque encontraremos esses irmãos que foram com Cristo. Isso aqui tudo é passageiro. Nunca esqueça disso. As nossas lágrimas nessa terra, ela é passageira. Um dia ela vai acabar, porque a noite pode o quê? A lágrima o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem quando? A gente está vivendo um período de noite, de escuridão. A iniquidade tem crescido, mas chegará um dia em que o sol da justiça vai brilhar. É o dia do Senhor, e toda a tristeza acabará. Já não haverá luto. Então a maior maldição da existência humana não existirá mais. A morte, como disse o apóstolo Paulo, foi tragada pela vitória, conforme 1 Coríntios 15, 54.
Então, tanto Satanás, que tinha o poder da morte, está em Hebreus 2,14, quanto a própria morte, foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 10 e verso 14. Eu tenho pensado, está abrindo aqui um parêntese, tá? Eu tenho pensado muito sobre, ao invés de colocar alguns estudos a mais, no estudo que nós estamos falando sobre escatologia, trazer um estudo sobre o livro de Apocalipse. Eu estava pensando nisso, tá? Estou esperando só Deus tocar no meu coração para falar, é isso mesmo. Já tenho os estudos já preparados. Porque a gente tem falado sobre a questão da escatologia, mas eu acho que se entrássemos mais a fundo no livro do Apocalipse, acho que seria mais interessante. Que tem temas que nós temos que abordar, mas são temas que são interligados, tá? São interligados. A questão se eu não me engano, não sei se é dos selos, é das trombetas, que estão interligadas com os cavaleiros, os 4 cavaleiros e tal. Então são coisas que não interligadas. Então não tem como a gente falar sobre os cavaleiros e não falar sobre os selos, ou falar sobre a trombeta e não falar sobre. Então estou pensando mesmo sobre isso, tá? Então vamos orar para Deus confirmar se é isso mesmo ou não. Mas eu tenho pensado muito nisso, porque a gente já pega escatologia, já entra em Apocalipse, e lá vamos rever algumas coisas que nós já vimos na escatologia, que talvez a gente tenha falado um pouco mais raso, né? Não tão profundo. Então tenho pensado sobre isso. Então, tanto Satanás, que tinha o poder da morte, quanto a própria morte, vai ser o quê? Lançado no lago de fogo. E não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então a dor, a tristeza e o sofrimento que produzem luto não existirão no céu. Esta realidade gloriosa será o cumprimento de Isaías 53, verso 3 ao 5. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. São palavras que não perdem o valor com o passar do tempo. Elas expressam fidedignidade incondicional. Deus não mente. Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nenhuma promessa do Senhor ficou sem ser cumprida. Nenhuma. E não vai ser essa que vai ser. O meu Deus é um Deus vivo e não é um Deus mentiroso. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então essas palavras são uma recordação das palavras de Jesus na cruz: está consumado. As palavras de Jesus marcam a conclusão da obra da redenção. Essas palavras marcam o fim da história redentora, que nós falamos da história da redenção. Então nós vimos, tá, que existe um novo lugar, existe a capital desse lugar. Vimos que haverá mudanças nesse lugar. Nós vimos que tudo que for terreno não vai estar lá. Todos os sentimentos que nós temos terrenos, que é tristeza, luto, lágrima, não haverá no céu. Haverá uma comunhão perfeita, plena, santa e eterna com Cristo. Mas agora nós vamos ver o seguinte: quem serão os moradores do novo céu e da nova terra? Quem será esses que vão morar na glória celeste? Amém. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Em primeiro lugar, o cidadão do céu é descrito como alguém que tem sede. Olha só: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então o cidadão do céu é aquele que tem sede, tá? São aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, os que têm fome e sede de justiça, conforme lá Mateus 5, 6, Isaías 55, 1, João 4, 13, 14, João 7, 37 e 38. Então são aqueles que reconhecem a sua necessidade, que necessita de Deus. Esses têm sede de Deus, têm sede da palavra de Deus, têm sede de Cristo. Então esses vão morar no céu. Agora aqueles que têm sede por outras coisas, vamos ver mais à frente se eles vão morar no céu ou não. Então o vencedor, ele dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu serei Deus, e ele me será filho.
Todo crente deve lutar diariamente contra o quê? Contra o pecado. Eu costumo falar que nós temos 3 inimigos. Quais são os nossos 3 inimigos? O mundo, a carne e o diabo. Eu fiz esse diabo. O mundo, a carne e o diabo. São os nossos 3 inimigos diários. E inimigos constantes. Tá? Constantes. Então a gente não pode esquecer que é constante. Tá? O diabo a todo instante tenta nos tirar do caminho do Senhor. O mundo tenta a todo instante nos seduzir. A carne toda hora pede por algo que não é para dar. É a nossa luta constante. O cristão vive uma luta constante, porque a carne milita contra o espírito. A carne milita contra o espírito e é constante. Então a gente tem que sempre lembrar disso, tá bom? Todo crente deve lutar diariamente contra o pecado. Temos que usar o que? A armadura de Deus. Nós falamos sobre isso no sermão, quando nós falamos sobre a série de exposição sobre a armadura de Deus. Temos que ter a armadura de Deus para poder lutar essa luta. E a gente não consegue com a nossa armadura. Paulo fala lá em Efésios que tomar o que? A armadura de Deus. É a armadura dele, não é a minha. A minha, o diabo vai dar uma flechada, vai passar. Vai varar. Agora a de Deus não, impenetrável. E todos quantos seguem a Cristo recebem a promessa da vida eterna. Está lá em 1 João 5, 4, 5. Mas a promessa mais maravilhosa para aqueles que vencerem é a promessa de que estarão com Deus e serão chamados filhos de Deus. Essa é a promessa mais maravilhosa que nós temos, de que nós estaremos com Deus e seremos chamados filhos de Deus. E isso só foi possível por quê? Jesus morreu na cruz. Por causa de Jesus, por causa do sacrifício perfeito, único, do Cordeiro Imaculado, que saiu da sua glória. Ele desce da sua glória. Ele poderia muito bem falar, não vou descer. Ele desce da sua glória, ele encarna e se humilha. O que é a humilhação de Cristo? É quando ele se torna como cada um de nós. Ele se humilha e depois ele se entrega, ele se dá. E Jesus mesmo fala que a minha vida eu dou, ele mesmo dá por mim e por você, por cada um de nós. Ele dá essa vida, e através do sangue precioso, sangue vertido na cruz, ele nos compra. Aquela inimizade que tínhamos, o homem e Deus, agora é desfeito. Aquilo que nos separava de Deus não separa mais, porque agora nós temos o que? Livre acesso a Deus, através de Cristo Jesus. Antes éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos. Agora nós somos filhos. Filhos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? É aquele que também tem direito à herança, junto com Cristo que é filho. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós fazemos parte agora da família de Deus. Nós somos filhos. Então lá no céu, a promessa que nós temos é que nós seremos chamados de filhos. Vem, meu filho, vem, minha filha. Olha só, olha que maravilha ser chamado de filho. E a vida eterna, ela só é garantida por causa de Cristo Jesus. Não é mérito meu, não é mérito de cada um de vocês. O único mérito é de Cristo Jesus. Quando ele diz que está consumado, eu já falei isso em alguns estudos atrás, quando ele fala está consumado, é um termo lá no grego, que é um termo que é usado para quitar dívidas. Quando ele fala está consumado, é como se pegasse um carimbo nas nossas dívidas e pegasse o seu sangue, colocasse numa almofadinha que a gente usa para usar carimbo, e pegasse e colocasse assim, ó, tetelestai, está pago, sem dívida. Isso que é justificados em Deus. Ser justificado em Deus, em Cristo, não significa que nós não vamos mais pecar. Nós vamos pecar. Mas agora, quando Deus olha para cada um de nós, Ele não vê mais devedores. A nossa dívida foi paga por Cristo. Isso que é justificados em Cristo. Antes, Deus olhava para cada um de nós e víamos como devedores.
E por sermos devedores, merecíamos a ira eterna, a morte eterna, o inferno. Mas Cristo falou: calma aí, eu tomo o lugar deles. Eles têm que subir a cruz? Não vão subir não, porque eu subo por todos eles. E Cristo recebe sobre ele, na cruz do Calvário, todos os pecados daqueles que vieram antes, daqueles da sua geração e da posteridade até a sua vinda. Então todos que estão em Cristo, que foram eleitos por Cristo, são justificados por Cristo. E isso nos dá o direito de estarmos com Deus na glória e sermos chamados filhos de Deus. Esses são os moradores da Nova Jerusalém. São esses. Mas infelizmente terão aqueles que não participarão. Não terão a alegria que nós teremos em nome de Jesus. São quem? Os excluídos. Então a voz celestial declara no verso 8 que quem são aqueles que não terão acesso à água da vida? Então vamos observar agora. Em primeiro lugar, os covardes. Os covardes são aqueles que não são firmes em suas convicções. São aqueles que não tiveram a coragem de sofrer porque sua fé não era genuína. Não era genuína. A primeira dificuldade que teve, saiu da presença do Senhor. Saiu, foi embora. Eu ficar aqui, eu achei que não ia sofrer. Achei que não ia sofrer. Conforme muita gente promete, pare de sofrer. Enquanto Cristo fala que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jó, o estudo anterior à escatologia foi sobre Jó. Olha o que aconteceu na vida de Jó. Deus proporcionou que o livro de Jó existisse para que nós pudéssemos ver que mesmo no sofrimento Deus é soberano. Mesmo no sofrimento Ele conduz a nossa vida. Isso não é motivo de nós abandonarmos ao Senhor. Lá no mundo pelo menos você sofria do mesmo jeito. É que agora o seu olhar é um olhar diferente. Aí você olha e fala assim: o sofrimento é grande. Porque lá fora existiam os paliativos. Era um copo de bebida, era uma droga, era um prazer da carne, mas aquilo passava e ficava 1000 vezes pior. E agora não. Em Cristo nós enxergamos, vemos a dificuldade verdadeira. Mas nós temos que colocar no nosso coração que essa dificuldade nós iremos passar porque tem alguém do nosso lado. Eis que estarei convosco todos os dias. É Ele que está do nosso lado. Por isso que não temos motivo para sermos covardes. Não para sermos covardes, de fugir. Eu vou sair. O pastor pregou sobre pecado. Não gosto que ninguém fale isso. O irmão olhou assim, o irmão falou isso, a irmã... É pretexto. Desculpe ser franco aos irmãos da igreja e os irmãos que estão na transmissão. Isso é pretexto para querer sair da igreja. Aí fica arrumando desculpas. Desculpa para poder sair. Isso é atitude de covarde. E que tem essa atitude vai fazer o quê? Serão excluídos do novo céu e da nova terra. Ponto. E ponto. Gostaria de falar assim: não, conforme eu sempre falo nos estudos, não, Deus é puro amor. Ele vai chegar assim e falar assim: meu filho, você fez isso, mas eu te entendo, tá? Deus psicólogo, Jesus psicólogo, eu te entendo, meu filho, vem cá, tá bom, vai, entra. Não, não é. Covarde não vai entrar no céu. É o que a palavra de Deus diz, e se ela fala, eu acredito. São os que retrocederam para a perdição, conforme Hebreus 10:39 e 1 João 2:19. Qual é a outra categoria? Os incrédulos. Incrédulos. Tais pessoas se assemelham aos covardes no fato de que são infiéis a Deus e aos seus mandamentos e por isso se entregam ao ceticismo e ao agnosticismo. Tá? Agnosticismo são aqueles que não... são aqueles que não creem, tá? Não tem nada a ver com o gnosticismo que nós temos pregado no domingo à noite. Pregado não o gnosticismo, contra o gnosticismo. Lá em 1 João, tá? Aquele lá é o gnosticismo que tem mistura do docetismo e são heresias. Então, esse gnosticismo aqui não está falando nada daquela seita não, tá? Está falando questão do conhecimento. Pessoa que não crê mesmo em Deus e acabou. É aquela pessoa que você fala assim,
existe céu e inferno. E a pessoa fala para você assim: é mesmo? Eu vou para o inferno. Vimos uma entrevista de um cantor, qual foi? Fred Mercury. Ele deu uma entrevista para uma rádio, uma TV, né, inglesa na época, e ele falou alguma coisa de céu, não sei se ele falou de céu, paraíso, alguma coisa, e ele falou assim: eu vou para o inferno. Sim, eu vou para o inferno. Lá é muito mais legal do que o céu. E riu. E depois virou para o entrevistador que não aparecia e falou assim: você também vai para lá. Aí você: eu vou para o inferno. Lá é melhor, é muito mais legal que o céu. Lá eu encontrar muita gente bacana, muita gente legal. Aí depois que ele fala isso, eu gosto de prestar muita atenção na expressão das pessoas. Ele abaixa a cabeça. Ele abaixa a cabeça com aquele olhar meio triste assim, porque ele tinha acabado, bem dizer, a entrevista dele sobre a AIDS, que tinha descoberto e tal, e ele estava falando sobre isso. E ele fala, sim, sem pudor nenhum, que prefere ir para o inferno. Isso é incrédulo. Isso é ser incrédulo. Então, essas pessoas não estarão no céu. São aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam também a oferta gratuita do Evangelho. Tá? Então, busca outro caminho para a salvação. Vamos mais para frente, que já são 8h05 e já passando do horário. Os abomináveis são aqueles que perderam a vergonha, o pudor e se entregaram abertamente ao pecado e aos vícios do mundo. A palavra